noite a todos. Boa noite a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar, do Centro Espírita Francisco de Assis. E para quem ainda nunca participou do nosso trabalho, eu sou a Andréia. Wellington. E vocês ainda vão ver muitos e muitos outros trabalhos nossos aqui no canal. Acessem, inscrevam-se se você ainda não se inscreveu, faça o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante, e dê o seu like se você gostou, ou o seu negativo se não gostou. Lógico, temos todo o direito de fazer observações, né? Lançar ideias novas também e criticar quando necessário, né? É isso aí. A colaboração de todos vocês é sempre muito importante para que a gente sempre procure melhorar o nosso trabalho aqui no canal, que é de formiguinha, mas procuramos fazer o melhor possível, ok? Beleza, então Então, vamos lá? vamos lá. Hoje, nós vamos começar o nosso trabalho na noite com a leitura preparatória do livro Fonte Viva, que nós já conversamos com vocês várias vezes, né? Esse livrinho aqui, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição da noite é a 16, não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Isso está em Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, que pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que no corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte, é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E agradecemos, então, o momento da noite de hoje, em que mais uma vez reunidos, podemos juntos
refletir sobre as palavras consoladoras do Mestre Jesus através do seu Evangelho. Que a esperança, o amor, o conforto, a consolação dos corações aflitos possam ser embalados nas reflexões da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje, como sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo é o capítulo 3, diferentes categorias de mundos habitados. André, o assunto hoje é quente, eu vou lhe fazer umas perguntinhas, tá? E você vai responder, que eu sei que você sabe. Desde dentro, que seja dentro do tempo, né? Tudo Vai bem. sim, vai rapidinho. E o que a gente não souber, a gente pesquisa. Exato. Então vamos lá. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de prioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por bases os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundo ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, que habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outra ainda mais infeliz do que aquele
a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, lembrando sempre que para facilitar o estudo, se vocês tiverem à mão o Evangelho segundo o segundo Espiritismo e nos acompanharem na leitura, facilita bastante o entendimento, né, André? Sim. Agora é com você. Bom, como o Hélio disse antes, nós estamos no capítulo que trata do quê? Das muitas moradas na casa do Pai. E o título da noite são as diferentes categorias de mundos habitados. E aí, o que nós temos aqui no texto? Os Espíritos vêm nos dizendo que a cada período, nós, no desenvolver de nossas encarnações, no desenvolver do nosso processo evolutivo, nós vamos habitar mundos diferentes, adequados à nossa condição evolutiva. E aí ele começa a citar os 5 tipos de mundos, 5 categorias de mundos, tá? Em que nós poderemos habitar no decorrer desse processo evolutivo. Ele fala o quê? Que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações. Que primeiras encarnações são essas? São aquelas em que nós saímos de um reino, o reino animal, e passamos então a viver as nossas primeiras experiências reencarnatórias no reino hominal. Naquele momento em que nós ainda não despertamos para a consciência, estamos começando nesse caminho. Então, nós ainda grunhimos, mas nós estamos num corpo totalmente diferente do corpo animal. O espírito está se adaptando biologicamente ao seu novo molde. Molde esse que é sempre moldado pelo perispírito. Um assunto que lá na frente a gente vai conversar, porque senão nós não vamos sair daqui hoje, ok? Muito bem. Depois dos mundos primitivos, o espírito passa então, dentro do seu processo, do seu progresso reencarnatório, a habitar os mundos de provas e expiações. Os mundos em que nós estamos aqui, né, trabalhando a nossa evolução. Um mundo que ainda o mal predomina, onde a matéria, né, tem toda predominância sobre o espírito. Nós estamos ainda muito apegados à condição material, mais material do que espiritual. Um mundo em que sofremos muitas aflições em razão das nossas condições viciosas, porque nós ainda temos mais vícios do que virtudes. Então, esse é o momento em que, nesse mundo, nós vamos nos preparando para perdermos, nos lapidarmos das nossas condições viciosas e agregarmos as nossas condições virtuosas. Depois ele fala dos mundos de regeneração. O que o mundo de regeneração nos oferece? Como o próprio nome está dizendo, um mundo de regeneração é o mundo em que o espírito, regenerado de todas as suas condições viciosas, ele procura ali repousar, aurir forças para que, no processo adiante, ele então possa conseguir dar prosseguimento à sua condição evolutiva. Na verdade, o mundo de regeneração é um mundo de... Faltou o nome agora, Wellington. Um mundo de... entre um mundo de provas... Intermédio? Intermediário, se é isso? É um mundo intermediário, mas não. Existe um nomezinho aí que eu esqueci. Mas tudo bem. É uma preparação, né? É um mundo em que nós, tá, estamos num processo de... Gente, faltou o nome. Não, é um processo assim em que o espírito está descansando das lutas que ele teve, não é isso? Então ele está ali como se fosse uma estância para descansar, para dar prosseguimento, como você falou, ao seu processo evolutivo, não é? Mas ele está ali para se recuperar de todas as situações
das quais ele viveu, das quais ele sofreu. Então ele está ali, como diz aí, aurindo novas forças para continuar o seu processo evolutivo. Eu não sei o que ficou faltando para você Não, lembrar, ficou não. faltando uma coisa aqui, mas depois eu Depois lembro. você lembra? Depois eu lembro, Então tá. não tem problema, tá? Bom, o que é interessante nesse mundo de regeneração? Nesse mundo de regeneração, o mal que a gente entende aqui existe lá, mas é Ah, eu totalmente... sei o que é que você quer falar. É que ali, pelo menos assim eu estou pensando, é onde o bem predomina e o mal ele já não tem aquela ascendência como tem no mundo de expiações e provas. Era isso que você queria falar? Não, não era isso não. Então, Mas foi bom você ter falado, não tem problema nenhum não. aham, Não, não era isso. não era isso. Não era Fiquei isso. curioso agora, mas tudo bem. Não, mas depois eu vou me lembrar para poder falar para vocês. Se eu não me lembrar, na próxima, então, eu falo para vocês essa questão. Era uma questão importante para a gente comentar, Meditar, né? para a gente comentar aqui e refletir sobre ela, mas tudo bem. Bom, então como o Hélio falou, nesse processo do mundo de regeneração, é um mundo em que aqui o mal ainda existe, mas ele não existe de uma forma tão Violenta, né? O mal, ele não é ativo como aqui. Era isso que você queria lembrar? Não, não era Pô, isso então eu não. não sei mais. Não era isso não, né? Ele não era ativo como é aqui. O mal que nós temos no mundo de regeneração é aquele em que, num simples pensamento egoísta, nós percebemos ali a nossa fraqueza, a nossa limitação. E automaticamente procuramos então reverter essa situação porque sabemos que aquilo não é algo saudável, não é algo propício, ideal para as condições em que nós vamos nos encontrar no mundo de regeneração. André, só lembrar um pouquinho. Quando eu falei mal ativo, o mal ativo aqui existe como? A pessoa tem uma desavença com outra, ela parte para uma violência física, né? Às vezes dá um tiro, uma facada, briga, bate, espanta. Nesse mundo de regeneração, é como ela está falando. O mal já não é ativo. O mal, ele é psíquico, vamos dizer assim, né? Como a pessoa pode sentir inveja e tal, mas já não existe essa violência ativa como existe aqui. Tá querendo lembrar disso, mas fala. Muito bem. Então, e aí, nessa condição, o que acontece? Como somos nós, o nosso perispírito, que molda o nosso corpo físico de acordo com o planeta em que cada um vai habitar, e essa moldagem é de acordo com o quê? Com o padrão vibratório. Um espírito de padrão vibratório inferior não pode habitar um espírito de padrão vibratório superior, até em razão da condição em que ele se encontra. Ele não suporta isso. E também vai entrar em total nossa, como desavença, não sei. Não, a condição vibratória dele é incompatível com a condição vibratória dos outros espíritos que estão habitando ali, do planeta de um modo geral. Então, se ele não está adaptado àquele planeta, o que acontece? Ele, então, não podendo mais ficar naquele planeta, ele é exilado. Exilado no sentido de quê? De um castigo? Não. No sentido de habitarmos um planeta adequado à nossa condição vibratória, para que nós, então, a partir daí, possamos colocar em prática naquele planeta aquilo que não foi possível dar continuidade num planeta mais com a vibração, com o padrão vibratório mais elevado do que o nosso. É isso que acontece quando nós, então, vamos evoluindo e vamos, então, habitando planetas conforme a nossa condição, conforme o nosso padrão vibratório. Após os mundos de regeneração, nós temos os mundos ditosos, que é o mundo onde o bem sobrepuja o mal, mas aí vem um detalhe, que embora o bem sobrepuja o mal ainda existe. Às vezes as pessoas leem essa frase e dizem o seguinte: o mundo feliz é um mundo que não existe o mal.
Existe o mal, sim. Tanto existe que os espíritos nos trouxeram através desse texto que o bem se sobrepõe ao mal. Se o bem se sobrepõe ao mal, é porque o mal ainda existe. Em menor quantidade, né? Mas existe. Sim, mas ainda existe. Já no mundo celeste, isso já não acontece mais. Por quê? Porque os espíritos alcançaram um grau de pureza espiritual em que todos esses sentimentos viciosos, essas paixões que nós costumamos desenvolver, acreditando que isso é importante para o nosso bem-estar no decorrer de nossas existências, por ignorância, ignorância não no sentido de não sabermos o que estamos fazendo. Desconhecimento. Desconhecimento de que, para que nós consigamos a felicidade a qual estamos fadados, é preciso colocar em prática as leis divinas. E o ápice da maior lei que Deus nos proporcionou é a lei de amor. É através da lei de amor que a sua doutrina foi fundamentada, é através da lei de amor em que todas as demais leis naturais estão ali, né, estruturadas, é através da lei de amor que nós vamos, então, aprender a nos amarmos uns aos outros e evoluirmos. Como devemos fazer? Importante também deixar claro o seguinte: nós estamos num sistema, o sistema solar. Então, todos os fluidos de todos os planetas que estão presentes nesse sistema solar partem de onde? Do fluido cósmico universal. E aí vem a pergunta: o fluido cósmico universal de um sistema é o mesmo que do outro? Não. Claro que não. Por quê? Porque cada sistema vai possuir aí os elementos necessários para oferecer a toda a criação aquilo que ele necessita. Então, o nosso fluido cósmico universal é um. É desse fluido cósmico universal. Ele é modificado do fluido cósmico universal. Isso. Muito obrigada. De nada. É um, né? Quando nós estamos num outro sistema, haverá ali o quê? Haverá ali uma modificação de um outro fluido então, cósmico. Vênus, Saturno, Júpiter, o fluido lá é modificado, não é igual da Terra, no caso. O fluido é modificado de acordo com a evolução do planeta. Com né? a produção do planeta. Produção não, com a condição, né? Com a condição evolutiva do planeta. Exato. Ok? E uma coisa que os espíritos também deixaram bem claro aqui pra gente é o seguinte, que essa categoria, ela não é uma categoria fechada, né? Não é algo assim que é definido. Aqui eles nos trouxeram mais ou menos um esclarecimento de algumas questões para que nós pudéssemos compreender como funciona esse processo de evolução entre a criação e as criaturas. E como se dá esses degraus do processo evolutivo. Facilitar o nosso conhecimento, né? Sim, até porque existem muitas coisas que nós ainda não podemos compreender e que por mais que eles tentassem nos oferecer esses esclarecimentos, nós não teríamos condições realmente de entendimento de. Você queria falar alguma coisa? Não, eu ia fazer a pergunta, mas de repente você respondeu, né? É aquela questão em que, de acordo com a evolução do espírito, o lado físico e moral, ele é modificado. Então, aqui no início, fala que, né, entre eles há os que estes últimos são inferiores aos da Terra, mundo, né? Física e moralmente. Então, quando ele fala física, é porque a parte física, a gente sabe disso, nos primórdios, como é que era o corpo, vamos dizer assim, do ser humano, não é?
o nosso já está numa condição sofisticada em relação àqueles homens primitivos, não é isso? E uma outra questão aqui, ele fala aqui, ó, diferentes categorias de mundos habitados. Onde é que os espíritos puros moram? Está falando aqui, né, que o mundo celeste ou divinos, habitações de espíritos depurados. Mas, e os espíritos puros? Eles têm um lugar para eles morarem? Responda essa questão aí, porque eu estou procurando aquela outra questão que eu queria. Andréia, eu guardei essa pergunta para você, mas eu vou ter que responder. Você então. vai precisar responder, porque eu quero Olha, achar o que eu preciso falar que é eles. dito, o que é dito, as informações que nós temos, é que, vamos dizer, um espírito da categoria de Jesus, ele se encontra no sol. É isso, né, André? Tá ligado? É isso, que é a informação, A informação que nós temos, que aí de São um Luís, espírito... né, de Lamené, Aham. de outros espíritos, inclusive da Revista Espírita. Quem não conhece a Revista Espírita, sugiro adquirir. Uhum. Então, a questão é essa. Então, o espírito, por quando fala aqui, ó, espíritos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, um lugar como esse, onde exclusivamente reina o bem, então eu entendo que, no caso, é morada de espíritos puros, espíritos que já não têm a matéria, entendeu? Então, como Jesus e outros tantos, podemos até dizer assim, morada de espíritos puros. Mas o que a gente vai observando, e esse processo evolutivo, ele demora bastante tempo. Nós estamos aqui o quê? Há mais de 2.000 anos, não é? Estou falando numa determinada condição física. E nós agora é que estamos atingindo um determinado degrau, mas mesmo assim ainda nos falta muito. Para a gente ter uma ideia, o planeta Terra ele tem mais de 5 bilhões de anos, aproximadamente, né? 5 bilhões de anos. Pois é, aí para a gente ter uma ideia, Jesus já existia há mais de 5 bilhões de anos, porque ele é o responsável pelo nosso planeta. Então, para chegar a uma condição de espírito puro, olha o tempo que levou, André. Inclusive na Revista Espírita, eu não me recordo o ano dela, mas São Luís diz até mesmo o seguinte, que o espírito crístico, o espírito da natureza de Jesus, ele levou o equivalente o tempo de um tempo de vida de um sistema solar, de um sistema, né, Como o nosso aqui. como o nosso aqui, um sistema planetário como o nosso aqui. Então, um sistema como o nosso, ele dura, em média, cerca de 15 bilhões de anos. Esse foi o tempo em que um espírito da natureza de Jesus leva para alcançar a tua grandeza espiritual. Então nem existe mais o sistema dele, então, né? O sistema de Jesus não deve nem mais existir, né? Pelo tempo em que isso já aconteceu. É muito interessante a Revista Espírita, por quê? Porque na Revista Espírita a gente tem ali pequenos comentários, trocas de comentários que Kardec trocava as cartas, né, com amigos, companheiros espíritas de todas as partes do mundo, que observavam que através das suas experiências, dos trabalhos mediúnicos que eles executavam e que faziam os seus registros, né, e nos traziam essas informações vindas desses espíritos de alta envergadura, claro que através de médios sérios, porque tudo que eles colocavam ali, eles procuravam muito fazer uma espécie de peneira, né? Há um tempinho, acho que já está aqui com 28, 20. O Edson já está dizendo que já está na hora da gente terminar. Mas o que eu queria dizer para vocês, e que eu finalmente achei, era o seguinte, gente, que o planeta de regeneração, ele é um planeta de transição. Ou palavrinha que não vinha. Ou palavrinha que não vinha de jeito nenhum. Mas
Mas, na minha mas a gente está cabeça. falando sobre isso, que é um planeta de transição. Pois é, mas você não falou a palavra e eu estava Uhum. tentando achar a palavra e não. Por que transição? Né? Como os próprios espíritos nos dizem, é um planeta em que nós, até chegarmos a ele, nós devemos então passar por um processo de depuração. Então, habita um planeta de regeneração aquele espírito que realmente tem consciência das suas faltas, que realmente está arrependido de suas faltas e que sabe que naquele momento em que ele estiver ali no planeta de regeneração, é o momento em que ele vai remir todas as suas faltas, mas não com revolta, com rebeldia, mas com a satisfação de compreender que aquele é um momento necessário para que ele, então, despido de todas as suas faltas morais, possa estar apto a, então, habitar um planeta feliz. Mas ainda não é um espírito puro. Longe de ser um espírito puro. É um espírito que ainda tem, claro, as suas mazelas morais. Tem que crescer, evoluir mais, né? Tudo mais. Tem que passar por qualquer processo de depuração. Mas tem um detalhe muito interessante. Fala. E o detalhe é o quê? Lá, esses espíritos não sofrem aquilo que nós sofremos aqui, que são o quê? Os processos obsessivos. E por quê? Que a gente não sofre lá os processos obsessivos que a gente sofre aqui. Tu não tem obsessores? Não. Estamos livres deles? Estamos livres deles. Graças a Deus. Por quê, Mas gente? na realidade a gente é que atrai os espíritos obsessores. Exatamente. Nós é que os atraímos, né? É bom entender isso. Exatamente. Né? Lá nós não temos a presença desses irmãos nos obsediando, porque o nosso nível de consciência moral lá é muito maior do que o daqui. Então, as nossas sintonias... Não tem espaço para eles. Não dá espaço para que eles, então, se aproximem. Nós vamos falar mais de mundos regeneradores nos próximos capítulos, nos próximos itens dentro desse capítulo. Mas isso é uma outra história. Vamos terminar por aqui, porque o Eto já está puxando a minha orelha, já esgotamos o tempo, né? Mas antes da gente concluir, eu queria deixar o convite para vocês. Na terça-feira, nós temos o quê? Nós temos outra palestra. Outra palestra, né? Outra palestra. Com a Lívia, né? Não, hoje é com a Lívia. Hoje é com a Lívia. Na terça-feira eu sinceramente não me recordo de quem é, mas não tem problema. Hoje, quer dizer, domingo à noite... A gente passa para eles. No domingo é a palestra que já passou. Desculpa. Domingo é a palestra que, sabe... Enfim, gente, nós deixamos o convite para vocês. Terça-feira, às 20 horas, nós temos uma nova live, né? Uma nova palestra virtual. E na sexta-feira, nós também temos uma palestra virtual que está tratando das parábolas de Jesus. Estão todos convidados. Essa eu lembro qual é. O tema dela é a casa. O convite está feito. E vamos encerrar? Vamos sim. Vamos agradecer a Deus esse momento de iluminação. Porque quando citamos Jesus, falamos em Jesus, nós atraímos luzes, variadas luzes, dos nossos irmãos benfeitores espirituais, que entram em comunhão conosco. E é nesse momento que todos nós nos fortalecemos. É nesse momento em que aqueles que nós pensamos encarnados ou desencarnados, eles recebem esse bálsamo luminoso que é a palavra de Jesus através de seus ensinamentos. Vamos manter sempre os nossos pensamentos em ordem, evitando tudo aquilo que possa desagregar o nosso espírito. Vamos manter sempre um olhar carinhoso, caridoso para todos aqueles nossos semelhantes, todas aquelas pessoas que nos cercam e que nós, às vezes, inadvertidamente cometemos algumas falhas. Então vamos sempre pensar nisso, vamos sempre lançar vibrações amorosas
principalmente para aquelas pessoas que de alguma forma às vezes não nos querem bem. Elas devem ter seus motivos, mas respeitemos e em contrapartida desejemos sempre o bem para essas pessoas, porque vamos auxiliar no equilíbrio do nosso planeta tão necessitado de luz e de amor. Que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça cada vez mais na fé. Assim seja. Tenham um bom domingo. Posso falar isso? Domingo? Pois é hoje. Ó, a conclusão que eu estou fazendo. Isso é que dá gravar quando não se grava ao vivo, né? O problema é esse, A gente gente. confunde tudo, né? Mas tudo bem, vocês perdoem. É isso aí. Beijo grande no coração. Até a próxima. Com fé em Deus, gente. Tchau. Tchau.